Boa tarde a todos. Meu nome é Delma, né? Como ela já apresentou para vocês. E hoje eu estou aqui para abordar com vocês um tema familiar para nós, né? Do Hemocentro, que trabalhamos já há muitos anos nessa área da reabilitação em hemofilia. E assim, gostaríamos que, né, as dúvidas depois a gente, né, vai estar conversando no final. E um tema é um pouco familiar para nós, mas para uma grande maioria ainda das pessoas é um tema que a hemofilia ainda é um pouco desconhecida. É familiar para quem convive com ela todos os dias, né? Então, iniciando o conceito de hemofilia, ela é uma doença hemorrágica, hereditária, ligada ao cromossoma X, caracterizada pela deficiência ou anormalidade da atividade coagulante de alguns fatores de coagulação, isso segundo o Ministério, né, da Saúde. Ela também é um distúrbio, né, um outro conceito genético hereditário que afeta a coagulação do sangue, segundo, né, a Federação Brasileira de Hemofilia, e um conceito da Federação Mundial de Hemofilia, que também é um problema hemorrágico. As pessoas com hemofilia, elas não sangram mais rápido do que o normal, mas elas sangram durante um período mais prolongado. Uma quantidade, né, de sangue que é uma quantidade, né, suficiente de fator de coagulação diminuída, né, nesse sangue, e esse fator é uma proteína que sangra né, não controla, não é controlado, não consegue controlar o sangramento pela sua deficiência desse fator de coagulação, né, dessa proteína. Os tipos, ela é uma deficiência de atividade do fator 8, que é a hemofilia a deficiência da atividade do fator 9, que é a hemofilia B. Ela é classificada, né, dependendo, leve, moderada ou grave. Então, quem possui uma atividade do fator 8 ou 9, entre 5% e 40%, é caracterizada como leve. Quando a atividade do fator varia entre 2% e 5%, ela é considerada uma hemofilia moderada, e menos de 1%, ela é considerada uma hemofilia grave. A prevalência dela é estimada em aproximadamente 1, né, para cada 5 a 10 mil nascidos, né, vivos do sexo masculino, é hemofilia A. 1 a 30, né, a 40 mil nascimentos do sexo masculino, ela é considerada hemofilia B. E a mais comum é a hemofilia A, e ela representa até 80%, né, dos casos de hemofilia A. A prevalência aqui no Mato Grosso, nós temos cadastrados 333 pacientes, sendo que a hemofilia A, né, ela representa 47%, com 136 pacientes. A hemofilia B, 39%, com 39 pacientes. Von Willebrand, né, 113, no caso aqui, desculpa, né, 113 é 39%, 14% é hemofilia B, que são os 39 pacientes, e outros que ainda não tem 45 pacientes, o diagnóstico ainda é fechado. A hemofilia A, né, de uma forma representada diferente, então nós temos hemofilia A grave, 68, hemofilia A moderada, 36, e hemofilia A leve, 32 casos. Hemofilia B, 14, hemofilia B moderada, né, 14 também, grave e moderada, e a B leve, 12 pacientes. Aqui mostrando tudo junto, né, os
os casos no gráfico, né, mostrando a incidência bem maior de hemofilia, das hemofilias A's, né, do que as B's. Os sintomas. O sintoma mais comum da hemofilia são os sangramentos prolongados, externos, né, ou internos, eles podem acontecer. E as pessoas com hemofilia grave, elas podem ter sangramentos espontâneos também nas articulações ou nos músculos. Os sintomas nas articulações, as mais acometidas são os joelhos, cotovelos e tornozelos. Devido a essa coagulação, né, ser lenta, ocorre um grande derramamento de sangue nessas regiões, provocando inchaço e dor. Os sintomas, né, desse sangramento nos músculos e nas juntas, né, que são as articulações, são dor, um volume muito grande, né, um inchaço que limita o movimento nesse local atingido, no caso braços ou pernas, né, por exemplo, e a temperatura no local é sempre mais elevada. Nas articulações, ele gera um acúmulo grande, né, porque são articulações grandes, são chamadas de hemartroses, e desencadeia um quadro inflamatório, com inflamação dessa sinóvia, que leva a sinovite. E se ela não tratada, né, adequadamente, ela pode levar a uma artropatia hemofílica. Nos músculos, ela gera um acúmulo de sangue intramuscular, que são chamados os hematomas musculares. E alguns desses hematomas, eles são de grande risco, né? Pois podem levar a problema grave, como na língua, no pescoço, no antebraço. Eles têm um volume considerável de sangue e acaba comprimindo essas regiões, né? A panturrilha, os músculos iliopsoas aqui no quadril, retroperitônio, síndrome compartimental, no caso, né, um exemplo comum é a isquemia de Volkmann, né, na região anterior do braço. As complicações da hemofilia são decorrentes da própria doença, no caso a artropatia, ou do tratamento, né, as doenças transmissíveis por transfusões e desenvolvimento de inibidor, né. As complicações também, 85% delas ocorrem na hemofilia grave e moderada, que são as hemartroses, são as que mais demandam a reposição do fator, né, de coagulação. As hemartroses de repetição, quando elas acontecem em uma mesma articulação, elas são chamadas de junta-alvo, e evoluem normalmente para uma sinovite crônica, que contribui para a degeneração articular dessa articulação acometida, dessa junta-alvo, que chamamos de artropatia hemofílica, que é a fase crônica, né, já da artropatia. Iniciada a artropatia, ela progride independentemente do tratamento, né, com o fator de coagulação, né. A literatura diz que às vezes a partir de um primeiro sangramento, essa articulação, ela nunca mais será a mesma, né? Ela sempre vai manter resíduos e depósitos, né, de substâncias que podem causar novos sangramentos nessa mesma articulação. A artropatia é uma sequela frequente, a mais frequente e incapacitante desses pacientes. Acomete principalmente as articulações, como joelhos, tornozelos, né, como já falamos, cotovelos e coxofemorais. São responsáveis por 80% a 85% dos sangramentos e ela é prevenível, né? Essa prevenção é eficaz, essa invalidez parcial ou total depende de uma estreita e coordenada relação com a equipe de reabilitação, né, com a equipe multidisciplinar, com os ortopedistas, com os hematologistas, psicólogos, serviço social, uma vez que é fundamental prevenir o risco de novos sangramentos durante a realização dos procedimentos de reabilitação
e ou cirurgia, né, que a gente chama de uma profilaxia precoce. A fisiopatogenia, né, dessa artropatia, ela decorre de uma resposta inflamatória progressiva, né, irreversível desse tecido sinovial, que é a sinovite, bem como de lesões que vão acontecendo na cartilagem, né, que desencadeiam a presença, desencadeadas pela presença do sangue ali dentro daquela articulação. Envolve essas alterações sinoviais, as cartilagens e a parte óssea. É aquela articulação que às vezes vocês, na unidade, quando os pacientes chegam com umas articulações mais volumosas, um pouquinho, a palpação, né, mas ele anda, ele às vezes não relata que tem dor, mas ele tem um volume naquela articulação considerável. A perda de movimento articular, né, as contraturas fixas, inflexão, normalmente, né, elas acontecem em flexão, uma atrofia intensa perimuscular, aquela articulação é observada, e também pelo desuso, né, secundário ao desuso. E ela constitui as características mais proeminentes da artropatia hemofílica, né? É aquela articulação volumosa, muitas vezes, com os músculos bem atrofiados periarticulares. Nos casos mais graves e avançados, essa articulação pode ser anquilosada, ou seja, ela é fundida um osso no outro, né, com uma completa perda do movimento. A dor é um sintoma importante já na artropatia crônica, né, na artropatia hemofílica crônica, e no início ela até responde bem a anti-inflamatórios e analgésicos, né, mas com a evolução ela necessita de outros procedimentos. Então, a fisiopatogenia, para vocês entenderem, é hemartrose, né, sinovite e continua uma outra hemartrose. Esse é o ciclo hemartrose, sinovite, hemartrose. Então, acontece uma hemorragia, uma inflamação sinovial, hemartrose, né, recorrente, hipertrofia essa sinóvia, impacta essa sinóvia e volta todo, né, o ciclo da sinovite e hemartrose. Isso leva a uma evasão direta, né, da sinóvia e uma degradação enzimática, que evolui para artropatia já em estado terminal. A profilaxia, ela pode, né, ela acontece a nível medicamentoso também, né, que para nós fisio é importante que eles estejam nesse tratamento em profilaxia para que evite essas sequelas, né, e essas hemartroses e evoluindo para artropatia. É a administração regular de fatores de coagulação, a fim de manter os níveis de fator que eles têm faltando suficientemente elevados, independente deles estarem com hemorragias ou não. Eles usam a profilaxia primária, né, com o objetivo de prevenir os sangramentos. Só um minutinho. A fisioterapia em hemofilia, o tratamento fisioterapêutico, ele tem um papel fundamental na prevenção e na reabilitação da pessoa com hemofilia. O objetivo do tratamento fisioterapêutico é avaliar as condições da saúde articular, né, o status funcional desse paciente, ganho de função articular, sempre mantendo essa mobilidade, ganhando força, propriocepção, equilíbrio, assistência terapêutica eficaz para reduzir o quadro álgico, no caso, o médico necessita entrar com analgésicos, né, com o próprio fator, muitas vezes, né, dependendo do quadro desse paciente, auxiliar o paciente para que ele possa desempenhar suas atividades cotidianas, e a osteoporose é sempre, né, uma consequência
né, devido aos grandes sangramentos de repetição, esse esqueleto ou essa articulação, ela tende, né, a evoluir para uma osteopenia. Por isso a importância da gente evitar esses sangramentos, né, com a físio, né, com a profilaxia terapêutica, para que eles possam, né, ter articulações e ossos, né, saudáveis. Na sinovite crônica, né, que é aquela pré-fase da artropatia, a gente intervém também fisioterapeuticamente na redução desse edema e da dor, evita a perda dessa amplitude de movimentos, né, que é comum, restaura a força e a função muscular, propriocepção, a proteção dessa articulação também, para que, né, não aconteçam outras lesões e futuros sangramentos. Controlar o tratamento, né, nessa fase através da profilaxia secundária. Já é um paciente que já tem uma sequela e ele é tratado de uma forma secundária, né, com a profilaxia e mais a fisioterapia e anti-inflamatórios, caso seja necessário. Caso o tratamento conservador seja ineficaz, né, a nível médico é feito uma junta onde observado a necessidade de se fazer uma intervenção através de sinovectomia, ou então, né, até a radiosinoviórtese, né, para evitar a progressão, né, dessa artropatia. Na artropatia, a fase avançada, né, já é uma fase avançada, né, da hemofilia, da degeneração causada, né, pela hemofilia. O alívio da dor é um dos objetivos nossos sempre, manter esse bom trofismo, né, esse volume muscular, a força muscular, né, a função dessa articulação, o que tem para ser ganho, a gente deve sempre pensar em ganhar o que ainda, né, tem para se ganhar, possibilitar a independência cada vez mais desse paciente, com ou sem ajuda de órteses, né, de splints, integrar o paciente a uma atividade física, né, sempre que sem risco, né, para a saúde dele. Identificar a necessidade de intervir de uma forma cirúrgica, né, para a correção dessas deformidades e o restabelecimento das suas funções. A fisioterapia na radiosinoviórtese, né, o que é a radiosinoviórtese? Ela é a aplicação de materiais, né, radioativos, radioisótopos, né, dentro da articulação desses pacientes, para diminuir esse sangramento naquela sinóvia, naquela articulação que já está com uma sinóvia inflamada. Então, é prevenir os sangramentos e prevenir com isso a atrofia muscular devido à imobilização prolongada e o desuso que esses pacientes ficam, eles evoluem para essa atrofia. No hematoma muscular, que são hemorragias causadas dentro dos músculos, o objetivo também nosso, né, fisioterapêutico, é interromper o sangramento, aliviar a dor, porque são hematomas de grande volume, muitas vezes. O mais comum para nós é sempre a articulação, a região anterior do braço, né, e do antebraço, e o músculo ilio-psoas. Então, nós temos que sempre ter esse objetivo de aliviar a dor, restaurar essa função que eles perdem, porque ficam muito tempo, né, imobilizados dessa articulação, e prevenir as sequelas deixadas por elas. Os hematomas musculares é a segunda manifestação mais frequente nesse aparelho músculo-esquelético, e nas extremidades superiores, né, eles acontecem na região do antebraço, como eu já falei, e principalmente no psoas, panturrilha, músculo quadríceps. A demanda nossa, elas chegam até o ambulatório do Hemocentro por encaminhamento do interior ou, né, de outros médicos, para ser feito esse diagnóstico.
o cadastro é todo feito lá. Eles realizam, né, e os pacientes que realizaram a radiocinovórtese em centros de referência, como no Hemorrio, eles necessitam ser avaliados, né, e orientados com as nossas condutas, sempre munidos de prontuário médico e solicitação médica contendo o diagnóstico clínico, né, para que a gente possa fazer essas orientações, saber que tipo de hemofilia, como que está o quadro, né, de medicação, de fatores, para que a gente possa encaminhá-los para as suas unidades depois. Então, o agendamento é feito na recepção, né, do paciente, no nosso setor de fisioterapia, solicitar do paciente esses exames complementares, caso ele não tenha, né, realizado, como raio-x, tomografia, ressonância, ultrassom, realizar as avaliações e reavaliações fisioterapêuticas conforme os protocolos e encaminhar esses pacientes sempre como uma contrarreferência às unidades básicas, né, de saúde, aos NASF e centros de reabilitações, né, das cidades do interior, de onde eles moram, com esse protocolo da radiocinovórtese, caso eles tenham feito, se não com as orientações e condutas da rotina nossa. A rotina da nossa avaliação, nós temos que observar todos esses itens, né, os scores de sangramento, a história atual, né, e pregressa desse paciente, fazer perimetria muscular, goniometria articular, observar as deformidades que eles apresentam, né, nas articulações, observar a marcha, como que eles chegam, né, no ambulatório, as instabilidades articulares, crepitação muscular, crepitação articular, observar os exames de imagem, analisá-los, as atrofias, né, musculares, caso ele sinta dor ou esteja com dor, observar se apresenta sinovite, se apresenta edema. Então, essa é a nossa rotina do ambulatório. O objetivo nosso na avaliação musculoesquelética é mensurar para adequar esse tratamento. Então, a gente tem que ter um protocolo, a gente tem que ter esses dados para a gente poder ir adequando o tratamento dos pacientes. No cenário nacional, por que é importante utilizar essas ferramentas padronizadas, né? E nosso estado é um estado grande, é difícil que todas essas ferramentas sejam utilizadas de uma forma correta, de uma forma universal, né? Então, isso demanda realmente treinamento e habilidade para que a gente possa realmente padronizar essas ferramentas, né? Para que todos, né, já existe uma luz, né? A gente já tem uma luz, que já são as ferramentas, e a gente possa caminhar, né, para um rumo, para um horizonte, para que tenhamos sucesso, né, com esses protocolos. A avaliação padronizada, ela tem a avaliação física, que é os scores de Gilbert e o HJHS, né, que avalia a saúde articular, né, dos nossos pacientes, e são os dois que mais a gente está utilizando, e as funcionais, que é o de Fish, né, que é o score da independência funcional, e o de Hall-Pedal, né, que é a lista de atividades de hemofilia e hemofilia também. São os dois tipos de score e de avaliações que o Ministério, né, que está disponível essas avaliações pelo Ministério também. A avaliação nossa, né, lá, mostrando a agoniometria, né, como ela é feita no paciente, a parte funcional também, né, a parte de marcha desse paciente também. O recadastramento dos portadores também é um protocolo que a gente usa do Ministério da Saúde, que observa as complicações articulares, os tipos de complicação, né? Se ele está apresentando, como ele chega para nós, se ele chega usando cadeira de roda, bengala, né?
se ele já tem essa articulação alvo, o número de articulações alvo atingidas, se é só um joelho, um cotovelo, ou se ele tem mais de uma articulação. No uso de catéter, pacientes que às vezes muito pequenos, que precisam estar fazendo uso, né, de uso do fator, né, e aí ao invés de ficar sendo puncionado toda vez que vai tomar o fator, eles usam esses catéter já implantados. Acesso às avaliações, como eu falei anteriormente, pelo site da Federação Mundial de Hemofilia. Os nossos protocolos, né, os nossos manuais do Ministério estão disponíveis, né, vocês podem acessar. Então, o manual de hemofilia, que é o que a gente usa, o manual de reabilitação em hemofilia, que eu sempre encaminho para os pacientes levarem às unidades do interior também. O manual de exercícios que todos os pacientes têm, orientado para cada articulação que eles precisam ser trabalhada, né? E para o corpo todo, para eles fazerem os exercícios de uma forma orientada. Os desafios nossos, né? É utilizar essas ferramentas padronizadas, avaliar esses pacientes como rotina periodicamente, capacitar esses profissionais da atenção básica, de NASF e centros de reabilitação para falarmos a mesma língua, modernização dos nossos centros, né, de tratamento, que estão um pouco precisando serem modernizados com equipamentos e aparelhos, né, novos e estruturas mais modernas. Conhecer o perfil musculoesquelético do seu centro, né, da sua unidade, dos seus pacientes, conhecer esse perfil musculoesquelético dos nossos pacientes a nível de Brasil e sempre trabalhar nesse sistema de referência contra referência, né, a nossa realidade local, né, do nosso estado, sempre baseada no diálogo, né, na conversa. Hoje com o WhatsApp, com o celular, a gente consegue estar sempre fazendo essa troca de acompanhando o tratamento, os pacientes na nível de reabilitação no interior, assim também. Então, avaliar, né, prevenir, né, e tratar é uma forma de educar, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando nessa roda, né? Para avaliar, tratar e prevenir. Os nossos procedimentos sempre repor o fator caso haja, né, a necessidade e até que os sintomas desapareçam. Outras medidas para controlar essa hemorragia e aliviar a dor são os nossos recursos terapêuticos que temos, como crioterapia, eletrotermoterapia, a cinésio, que é uma das mais eficazes que temos, que é realmente a parte do movimento, a parte dos exercícios, da reeducação postural, né, do RPG que a gente utiliza, o repouso articular, dessa articulação, né, quando está afetada, ela tem que ficar um pouco mais, até que o fator faça um efeito naquela articulação, e as correções e orientações posturais, que a grande maioria dos pacientes apresentam alterações e desequilíbrios, né, musculares e, consequentemente, esquelético por conta das hemorragias, né, das artropatias. Então, aqui mostrando, né, alguns movimentos, exercícios, procedimentos. Algumas palavras, quando a gente fala em exercício, não há fator disponível, né, para se fazer. Hoje já existe a profilaxia, então eles podem fazer sim os seus exercícios de uma forma mais tranquila, sem medo de causarem novos sangramentos. Devagar e sempre, né, a gente sempre tem que ter um cuidado com essas crianças, com esses jovens. Não subestime os exercícios isométricos, que é esses dos manuais, né, desse manual vermelhinho da Kate, né, que a gente sempre encaminha e orienta. Não há ganho de amplitude ou de atividade ou de músculo com dor, então respeite a dor do paciente. Cada situação ela é única, cada paciente ele deve ser tratado de uma forma individualizada, né? Cada um é um, né? A gente tem que sempre adequar a profilaxia para cada um deles, a fisioterapia para cada um deles.
Use a gravidade, né, a ação da gravidade e o peso do seu próprio corpo como uma resistência para você começar a ganhar, né, resistência muscular. Leve em consideração sempre todas as outras articulações, não só aquela que está com sangramento ou com um sinovite. Lembre-se das necessidades, né, funcionais desse paciente. Ouça o que ele tem para dizer. Às vezes a gente quer fazer uma grande cirurgia, ele fala, não, eu estou bem assim, eu me adaptei assim, eu consigo viver bem assim. Então a gente tem que respeitar, né, a necessidade dele também. Não se esqueça de sempre trabalhar propriocepção muscular, amplitude de movimento e comprimento dos músculos também, né, sempre trabalhar nesse limite e sempre ir a mais um pouquinho. Eles às vezes têm medo, né? Mas com o fator, em algumas atividades a gente já pode trabalhar de uma forma mais tranquila. Não é necessário em todas ou todos os pacientes usar o fator. Um hemofílico leve que teve um trauma e tomou o fator naquele momento, passou, ele não precisa estar tomando o fator para fazer a físio. Já o hemofílico, né, moderado ou com comportamento moderado, com comportamento de grave e grave, eles necessitam sim, muitas vezes estar com o uso de fator, até para a gente também trabalhar de uma forma, né, mais segura. O manual de exercícios, que é aquele que eu mostrei, né, a cinesioterapia, continua esse programa sempre com aumento gradual da carga, né, vai ganhando amplitude, vai aumentando a carga, vai melhorando a dor, vai aumentando a carga, para ir ganhando tônus muscular. Esse é o manual. Então, tem que sempre ver os prós e os contras, né, nas atividades físicas. Não há nada proibido, mas no máximo no máximo não recomendado para aquele paciente. Doeu, né, se está jogando ou brincando, pare a atividade, dá um tempinho, vê se está tudo bem, coloca um gelo, fica de repouso. Convencer uma criança, um adolescente, um jovem que não pode fazer uma atividade que ele deseja não é uma tarefa fácil. Para nós, né, da reabilitação, para a equipe multidisciplinar, né, aí, por exemplo, uma fala, eu faço trilha, rapel, faculdade e mais 2 cursos técnicos, né, e acampar é uma paixão, eu tenho grandes amigos, então são falas de pessoas, né, que convivem, né, com a hemofilia e de uma forma saudável, né, fazendo tudo que uma criança ou um adolescente que não tem hemofilia faz também. As capacitações sempre, né, tem esses guidelines na Federação Mundial que podem ser acompanhados, né, artigos, né, de hemofilia que atualizam, né, essa questão do impacto, né, músculo-esquelético na hemofilia. Então, a parte da fisioterapia, é importante sempre estar se atualizando. As considerações finais, que a utilização desses indicadores para nós, né, para o sucesso do tratamento, adequar o esquema, né, do tratamento, sempre individualmente, né, nunca de uma forma geral para todos, cada um é um, e sempre manter, né, a saúde, evitar esses sangramentos e manter a saúde, né, da articulação e desses pacientes de uma forma geral. Os nossos desafios é treinar os profissionais para realizar corretamente essas avaliações padronizadas, né? Enfatizar a importância das avaliações regulares no hemocentro como forma de otimizar e individualizar o tratamento, né? Quando eles estão no hemocentro, é importante que eles passem por ali, né? Para serem reavaliados ou na sua cidade. Encorajar os profissionais, né, fisioterapeutas a construir esse banco de dados baseados nessas avaliações, né, musculoesqueléticas regular para cada centro, com a realidade de cada um de nós, né? Construir uma linha de cuidados na rede assistencial do SUS, né, no Mato Grosso, para esses pacientes com coagulopatias, né, e principalmente na área da reabilitação, né, também essa linha de cuidado.
Tratamento multidisciplinar, né? A reabilitação ela deve ter esse caráter sempre multidisciplinar. É fundamental a ação conjunta sempre dos profissionais, dos médicos, né? Nós, físio, psicólogos, os odontólogos, fisiatras, se estiver, terapeuta ocupacionais, enfermeiros, assistente social e outros, né? Para que estabeleça a manutenção dessas funções, né, físicas, mentais, emocionais desses pacientes com hemofilia. Concluímos que o tratamento sempre deve ser precoce, né, no caso, se é profilático, né, sempre de uma forma profilática, né, precoce, junto com a equipe multidisciplinar. Isso tudo leva, né, a uma saúde articular desses pacientes e a uma qualidade de vida, né, dos nossos pacientes hemofílicos. Então, eu agradeço a todos, né, pela participação e estamos sempre à disposição no Hemocentro para qualquer dúvida, né, eu já trabalho lá há muito tempo, a maioria, né, dos físios já passaram por mim, alguns, ou foram meus alunos, então a gente consegue daqui do estado, né, sanar, quem quiser vir aqui e conhecer o nosso trabalho e participar, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Boa tarde, Ivone. A pergunta que a Ivone, né, da Cunha fez para nós é quanto tempo leva este tratamento e se existe a cura? O tratamento da fisioterapia, ele depende da patologia, depende desse sangramento, dessa hemorragia, né, se é uma sinovite, se é uma artropatia. Então, ele pode, né, não é rápido o tratamento fisioterapêutico, ele é sempre um pouco mais demorado, porque necessita que o paciente esteja, né, na unidade pelo menos 3 vezes na semana para se estar realizando os procedimentos, né, da fisioterapia. Se for o tratamento, quanto tempo leva este tratamento a nível de medicamento, de fatores de coagulação, Ivone, é a vida toda. É uma patologia que ela não tem cura, né? Ela é genética, como eu falei, ela é hereditária, e ela não tem cura ainda, né? Não se tem a cura para hemofilia. Então, boa tarde, né, a todos. Gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, né, e espero que sempre que tiverem dúvidas voltem a essa apresentação, né, ela vai estar disponível para vocês, acho que já daqui uns dias, né, no YouTube, vocês vão poder acompanhar, e lá no Hemocentro também, né, eu trabalho sempre lá no período vespertino, estou sempre à disposição de vocês lá. Meu e-mail, né, se vocês precisarem, é delmariva@hotmail.com. E meu telefone, se precisarem também, é o DDD 65 99971 5594. Grande abraço.